Então, nós vamos tratar sobre a nossa união com cristãos, com os outros cristãos. E João já escreve nos conclamando a união. E o que está lá em 1 João 1,7? Então, se andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Viver em Cristo é também viver em comunhão com meu irmão. Não é uma opção. Não é uma opção. Eu preciso viver em comunhão com meu irmão. A comunhão com outros cristãos é um privilégio rico e uma responsabilidade importante. Sem ela, a nossa vida seria, sem dúvida, solitária e opressiva. Já imaginou uma vida cristã sozinho? É a minha fé só para mim? Não funciona assim. Eu preciso conviver com outros irmãos. Até porque Jesus nos adverte, né? Se você não ama o seu próximo a quem vê, como é que vai amar a Deus a quem você não vê? Na comunhão, somos treinados, adestrados, preparados para o amor e também o amor com o Pai. A nossa queda em pecado nos separou da comunhão com Deus e da comunhão santa com outros. Antes da obra da graça de Deus em nosso coração, éramos, em vez disso, o que? Efésios 5,11, vamos ver? Então, antes de Cristo, nós éramos cúmplices nas obras das trevas. Por causa do pecado, até a nossa comunhão uns com os outros foi quebrada também, claro. Nossa comunhão com o Pai foi quebrada e a nossa comunhão uns com os outros igualmente foi quebrada. Como nós ainda não estamos perfeitos, mesmo dentro da comunidade cristã, nós temos lutas e dificuldades. Isso não pode ser usado como desculpa para nos tornarmos desigrejados e deixarmos de congregar. O que a palavra diz é que se nós andamos na luz, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Mas, em sua misericórdia soberana, Deus nos enxertou a nós outros em seu Filho. Você começou a desfrutar comunhão com Ele e, por meio dele, com outras pessoas. Agora que, como o apóstolo Paulo diz, nós somos enxertados em Cristo, nós estamos ligados à videira que é Cristo, corre em nós o mesmo fluido de vida, corre em nós a mesma graça. Precisamos ter comunhão uns com os outros. O cristão não pode ser um crente em casa, o cristão não pode ser um desigrejado, ele precisa congregar. Ele precisa buscar o Senhor. A Bíblia nos chama a comunhão. E até as rusgas e os espinhos e os atritos que nós temos, eles são usados por Deus para nos aperfeiçoar cada dia. A Bíblia encoraja e orienta os cristãos com frequência para a comunhão. Disso podemos aprender que Deus preza altamente o exercício dessa graça para o consolo e o crescimento da fé. O Senhor, então, deseja que cresçamos na fé, deseja que desenvolvamos a nossa salvação, como nós falamos até ontem ali na congregação, e desenvolver a salvação implica também crescer em comunhão com o meu irmão. Nós vamos refletir sobre as seguintes maneiras práticas que a Bíblia instrui os cristãos a desfrutarem da comunhão uns com os outros. Quais são as maneiras práticas? Primeiro, reunindo-se uns com os outros. Em segundo lugar, cultivando e manifestando um espírito gracioso uns para com os outros. Em terceiro lugar, por meio da conversação santa uns com os outros. Em quarto lugar, cantando uns com os outros. Em quinto lugar, evitando comunhão com os injustos. Em sexto lugar, a sexta maneira de crescermos em comunhão, celebrando a ceia do Senhor. Em sétimo lugar, encorajando e ajudando uns aos outros. Em oitavo lugar, orando uns pelos outros. Nós vamos pensar sobre esses pontos de exercício de comunhão. Como crescer na comunhão, como manter a nossa comunhão, como
viver em comunhão uns com os outros na igreja de Cristo Jesus. E hoje nós já começamos agora no primeiro ponto, reunindo-se uns com os outros. Essa é a maneira principal como os cristãos podem desfrutar de comunhão. É humilhante que Deus precise nos advertir a não abandonar essas reuniões, e é o que às vezes acontece. Deus não devia precisar nos advertir sobre isso, mas desde os tempos bíblicos já existe essa necessidade, porque desde os tempos bíblicos alguns simplesmente iam deixando de congregar, iam se esfriando, e a maneira de nos mantermos aquecidos, a maneira de mantermos nossa fé viva e aquecida é congregando. Hebreus 10, 25. Então, nós não devemos deixar de congregar, até porque o dia se aproxima. O cristão precisa congregar. O cristão não congregando, há alguma coisa errada acontecendo aí. O cristão abrindo mão de congregar, tem alguma coisa muito errada. E de fato, nos humilha, e é vergonhoso que haja uma admoestação dessa nas Escrituras. Porque a graça de Cristo é tão maravilhosa em nossas vidas, que nós não devíamos nem cogitar de não participar da igreja, que é um projeto instituído pelo próprio Senhor Jesus para nós. Mas a exortação existe, e se ela existe, é por uma razão muito simples, porque estamos sujeitos e somos propensos a deixar de congregar, por qualquer coisinha. Por qualquer coisinha. Muitas vezes você suporta coisas terríveis no seu emprego, mas você não suporta um pequeno problema na sua igreja. Isso demonstra uma coisa muito simples. Demonstra que o dinheiro é mais importante do que o seu Deus. Bom, se os cristãos são providencialmente impedidos de participar da adoração comunitária durante muito tempo, isso pode ser um golpe, um grande fardo. Pense, por exemplo, na tristeza que encheu o coração do salmista quando ele se lembrou do dia em que podia ir à casa do Senhor, e agora ele não podia mais. Então, com tristeza, ele lamentava lá no Salmo 42, verso 4. Então, provavelmente um sacerdote, alguém que servia no templo, se lembrava da alegria do povo vindo em romaria para o templo, e agora eles não podiam ir mais. Que grande tristeza. E a verdade costuma ser essa. Às vezes recebemos um privilégio indescritível e não valorizamos. E quando o perdemos, então nós ficamos com saudades, né? Como aquele tempo era bom. Aquele tempo era maravilhoso, como era bom quando íamos à casa do Senhor. Então, o melhor que fazemos é aproveitar ao máximo a possibilidade de estarmos na casa do Senhor, sem negligenciá-lo por qualquer pequena desculpa. Essa desculpa é porque, né, o salmista tinha saudades. Tem também um salmo que diz, né, apegue-se a minha língua ao paladar, se eu cantar aqui na Babilônia. Tamanha era a saudade deles, né? Nós penduramos os nossos instrumentos no salgueiro, e os babilônicos pediam para que a gente cantasse, mas que se seque a minha mão direita aqui, se eu tocar aqui na Babilônia. Então, você vê o tamanho da saudade daqueles que eram impedidos de estar congregando. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento. Sim, mas Israel era a igreja do Velho Testamento, e o princípio continua valendo, tá? Então, nós não podemos deixar de congregar, nós precisamos congregar. Esse momento aqui, ele é um momento insubstituível para nós, tanto quando aprendemos, quanto quando cantamos, em qualquer que seja a oportunidade, estudo bíblico, reunião de oração, reunião familiar, escola dominical, culto de louvor e adoração domingo à noite, isso não importa, qualquer desses trabalhos, eles são abençoadores para a nossa vida, e estar em comunhão faz parte desse momento. Às vezes você assiste um culto na internet e ouve uma mensagem, vê pessoas quebrantadas no fim do culto, você fica assim, mas não foi para isso, aquela mensagem não foi aquilo tudo. É porque você só ouviu uma mensagem que não é capaz de captar a comunhão, o momento em que a gente vive, o agir do Espírito Santo no nosso meio. As câmeras não captam isso, só o efeito que isso gera nas pessoas. Então nós não podemos deixar de congregar mesmo.
Segundo ponto, e se alguém tiver alguma colocação, pode ir, entre os pontos, por exemplo, agora, se alguém quiser fazer alguma colocação ou perguntar alguma coisa, é o momento. Segundo ponto, como podemos crescer nessa comunhão, Cultivando e manifestando um espírito gracioso uns para com os outros. Não podemos ter comunhão apropriada uns com os outros se formos orgulhosos ou egocêntricos. O Senhor nos instrui a demonstrar humildade, ternura e paciência uns com os outros. E o que é que está escrito então na palavra? Efésios 4, 1 a 3. Então, tem algumas palavras pontuais aí, Humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros em amor, tendo amor, e trabalhando mesmo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o grande desafio é exatamente esse: cultivando e manifestando um espírito gracioso um para com o outro, um espírito que demonstra graça de uns para com os outros. Efésios 5, 21. Quem ficou? Devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. É a premissa bíblica. Ah, pastor, mas nem sempre acontece. É verdade, nem sempre acontece por nossa causa, por causa do pecado que nos assedia e que arranhou essas coisas em nós. Às vezes temos lutas, mas nós não podemos abrir mão da igreja porque algumas coisas a gente não tem facilidade de exercitar. Por isso a Bíblia nos exorta. Se nós já tivéssemos facilidade com isso, se nós já fôssemos humildes o suficiente, se fôssemos bons o suficiente, se fôssemos amorosos o suficiente, a Bíblia não falava sobre isso. Ela fala justamente porque sabe que temos lutas com essas coisas. Tem um pessoal que gosta de criticar muitas coisas. Por exemplo, quando a gente canta Corpo Família, receber um novo coração do Pai, somos corpo e assim bem ajustados, uma família vivendo compromisso. Aí alguém criticou dizendo assim que nós cantamos muita mentira. Eu penso que isso é uma visão pessimista de alguém. Eu entendo que nós cantamos o ideal de Deus para nós. Se ainda não chegamos lá, nós vamos chegar. Nós não podemos parar de cantar e parar de crer. Então, nós não cantamos mentira. Nós cantamos aquilo que desejamos viver. É o ideal de Deus para nós. Muitas vezes isso é contrário à nossa natureza. Isso tudo que está sendo pedido de nós é contrário à nossa natureza, por causa daquilo que o pecado fez nela. Mas um espírito gracioso, ele favorece a comunhão. Um espírito cheio de graça, com humildade. Nós temos dificuldade com isso? Sim, muitas vezes. Por causa da nossa natureza. Mas o velho homem já não morreu e agora nós não somos nova criatura? Sim, mas estamos sendo desenvolvidos, estamos sendo trabalhados. É por isso que o apóstolo Paulo fala que devemos desenvolver a nossa salvação. É por isso que a Bíblia nos conclama a santidade, porque nós não somos tudo aquilo que gostaríamos de ser. Nós ainda não somos tudo aquilo que gostaríamos de ser. Então precisamos mesmo buscar tudo isso, buscar o ideal de Deus para as nossas vidas. O terceiro ponto: precisamos exercitar nossa comunhão com o irmão por meio da conversação santa uns com os outros. No passado, os cristãos pareciam dominar melhor essa arte do que nós, em nossa sociedade corrida e digitalmente controlada. A ideia é que a gente devia conversar mais sobre as coisas do reino uns com os outros, sentar, bater papo, visitar, mas aí você não tem tempo, porque você tem sua escala de trabalho, o outro não tem tempo porque está apertado, o outro não tem tempo por isso e por aquilo. Mas quando a nossa vida andava mais devagar, nós éramos mais edificados nisso. Às vezes esse controle digital, é hora disso, é hora daquilo outro. Eu já mandei um WhatsApp, está tudo resolvido. Mandei uma mensagem aí, está tudo resolvido, mas não edifica tanto quanto uma conversa. Tem o livro O Peregrino, do John Bunyan,
que é maravilhoso. Ele mostra muitos casos em que o cristão recebeu ajuda por meio de conversas espirituais com outros viajantes para a cidade celestial. O peregrino é exatamente isso, é o cristão que deixa a sua cidade lá do pecado e da destruição, e ele começa a sua peregrinação para a cidade celestial. A história do peregrino é a nossa história, e no meio da caminhada, com todas as dificuldades, com todas as lutas, o John Bunyan conta que esse peregrino ele ia sendo fortalecido pelas conversas que ele tinha com outras pessoas, com irmãos, com outros cristãos, que não tinham necessariamente este nome de cristãos. O livro é muito bom, vale a pena. Penso que todo cristão devia ler, O Peregrino, de John Bunyan. Inclusive, no começo da igreja aqui no Brasil, ele era um dos livros usados para discipular os novos cristãos. Tamanha bênção que o peregrino é. Vale muito a pena, tá? Deus promete ricas bênçãos para aqueles que cultivam esse tipo de comunhão espiritual, conversando uns com os outros, o que nos leva ao discipulado. Eu compartilho aquilo que eu sei com outro irmão. Isso é discipulado, é o que todo cristão devia fazer, é o que toda igreja devia viver, esse processo de discipulamento. Nós temos tentado isso, ensinado para a igreja e tudo mais. Um dia, em nome de Jesus, esse negócio vai chegar. Bom, Malaquias 3, 16 e 17. 3, 16 e 17. Errei mesmo. Então se temia ao Senhor, falava aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se temem do seu nome. Eles serão para ele particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho crescendo. Então, esses que eram seu particular tesouro, o particular tesouro de Deus, são quem? São aqueles homens que temiam o Senhor. E eles falavam uns com os outros, eles compartilhavam da fé uns com os outros, eles discipulavam uns aos outros. Esses irmãos preciosos são um particular tesouro para o Senhor. Esses eram aqueles que foram mantidos fiéis, e eles se fortaleciam através da palavra, através do compartilhar uns com os outros, tá? Então é importante fazermos esse discipulado, sentarmos, conversarmos sobre a palavra, conversarmos sobre Cristo Jesus. Isso não é uma prerrogativa tão somente do pastor, mas de cada cristão. Cada cristão mais maduro deve ter esse cuidado de conversar com cristãos mais novos, compartilhar da sua fé, crescer na fé. Mas eu não tenho muito assim para passar. Então você precisa ter, nós precisamos adquirir, porque o discipulado é o caminho para que nós possamos ser instrumentos para que Cristo alcance mais almas. É o discipulado, conversar uns com os outros, e isso fortalece a nossa comunhão. O quarto meio do nosso fortalecimento de comunhão é cantando uns com os outros. Cantar pode incentivar muito a comunhão de mentes que são iguais. Colossenses 3,16. Habite unicamente em vossa palavra de Cristo, instruídos, reconselhados, mutuamente por todos, a sabedoria, o louvor a Deus, os salmos e os cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então o apóstolo Paulo fala para a gente que a palavra deve habitar ricamente em nós, que nós devemos instruir uns aos outros, e que nós devemos fazer isso com toda a sabedoria, louvando a Deus. E aí ele coloca todos os tipos de cânticos existentes naquela época, com cânticos, com salmos, os salmos bíblicos mesmo, com hinos e com cânticos, sempre com ações de graças. É por isso que às vezes alguém fala que a gente é enjoado, quando a gente fala, não canta isso, vamos deixar aquilo, porque o cântico ele exerce comunhão, ele fortalece a comunhão, ele também doutrina. Agora, quando você começa a cantar uma coisa que não é doutrinariamente correta, aí começa, isso está errado, isso não está certo, aí pronto, já quebrou um pouco aquele momento litúrgico de comunhão. Cantar juntos também é algo precioso. A igreja precisa cantar, e cantar juntas. Uma das coisas mais maléficas para a igreja é quando assim o culto tem espectadores e não pessoas que estão adorando juntas.
E vem um grupo, canta. Vem um outro cantor e canta o culto inteiro. Depois você ouve a palavra e vai embora sem ter abrido a boca para cantar. Isso não é bom. É bom que a igreja participe. A comunhão dos cristãos é muito preciosa. Essa comunhão acontece na adoração comunitária, na devoção familiar ou nas reuniões informais. Como assim? É simples. Adoração comunitária. A igreja se reuniu para adorar aqui e canta. Isso gera comunhão. Culto doméstico. Você está em casa, tendo um culto com a sua família. Cantar nesse momento é bom. Ou reuniões informais. Temos um culto na casa de alguém, uma visita. Cantar também faz bem. Isso faz com que a gente cresça em comunhão. A gente teve essa experiência muito especial no mutirão de visitas, né? Uma canção, uma palavra, uma oração. Como era bom cantar juntos ali, estar naquela casa. Esse é um momento de reunião informal, por exemplo. Muito precioso. Cantar juntos fortalece a nossa comunhão. Por isso que às vezes alguém até a gente chato, mas canta com a gente, vamos cantar. Chatice, eu não quero cantar, não quero. Porque cantarmos juntos é algo precioso. A igreja perdeu isso durante muito tempo. Na Idade Média, as pessoas iam à igreja e eram meros espectadores na igreja católica. A reforma vem e ela resgata esse princípio do cântico congregacional que existia nos tempos bíblicos. E isso faz muito bem para a igreja. Muito bem para a igreja. Por isso que às vezes a gente gostaria, né, de ver mais dedicação, mais empenho no preparo da música, do instrumento e tudo mais, porque isso edifica a igreja e edifica em comunhão também. O quinto modo de crescermos em comunhão é evitando comunhão com injustos, porque a comunhão com os injustos enfraquece a comunhão com os justos. Comunhão com pessoas ímpias é uma maneira certa para solapar, para destruir, para ferir a comunhão entre cristãos. Os cristãos não podem se dar ao luxo de mudar sua cor como um camaleão, dependendo da companhia em que estão. A Bíblia não instrui assim. Tem gente que é assim, né? Tem uns que são até muito engraçados. Já pastorei gente assim. Chega aqui, ele tem todo um discurso cristão. Se você estiver, por exemplo, falando sobre divórcio, aí ele vai dar a ideia cristã do divórcio, que Deus não espera que divorciemos. Mas quando ele está lá no mundo, conversando com o pessoal, a pessoa fala, isso não tem nada a ver. Ele de fato, não tem nada a ver. Um cristão não é um camaleão. Não pode ser. E às vezes essa comunhão com aquele que não é cristão, ele vai quebrando a sua comunhão com seus irmãos e com Cristo. E quebra, às vezes não, quebra mesmo. Eu tenho melhores amigos lá fora do que gente da igreja. Você pode ter certeza que com o tempo então você vai desanimando em Cristo Jesus. Não é que você não possa ter amigos lá fora, mas a comunhão, aquele estreitamento de compartilhar as coisas espirituais tem que ser dentro da igreja. É assim que a Bíblia ensina. A Bíblia instrui os cristãos contra a comunhão com ímpios. Salmo 1:1. Então, quando eu tenho que buscar conselho, não pode ser em alguém que nem conhece a Deus, né? Quando eu tenho que parar para me divertir, que não seja no meio dos pecadores ali, e que eu não me assente na roda dos escarnecedores para escarnecer junto com eles, porque senão eu vou me acostumando com aquela conversa e daqui a pouco a Bíblia não é importante mais, a conversação cristã não é importante mais. Então essa história de que isso não tem nada a ver, eu tenho uns bons amigos lá, mas eu venho aqui, adoro e tal, os meus amigos mais preciosos estão lá, isso é uma pena. E muitas vezes os pais colaboram para isso, né? O filho nunca pode estar na igreja, nós temos exemplos disso. O filho não pode estar na igreja, o filho não pode estar com a gente, mas o dia que ele resolve sair e fazer o que ele quiser lá fora, ele vai. Ou não investe nas questões de comunhão, né? nem com o filho e nem com ele mesmo. Depois vai se acostumando com tudo lá fora e não tenho amigos aqui, por isso que eu não vou ficar aqui. A gente ouve pais falarem, né? As amizades da minha filha, a maioria estão lá fora, mas por que estão lá fora? Porque não houve esse investimento. Porque também os pais não estão sempre frequentes, sempre na igreja, com os filhos crescendo na igreja, então eles se acostumam com aquilo lá fora. Se acostumam com aquilo lá fora e a tendência é ficarem lá fora. Efésios 5:11, infelizmente, né? Efésios 5:11. Ele repete. Não sejais o quê? Cúmplices das obras infrutíferas das trevas.
Você vai sendo cúmplice, vai achando tudo aquilo normal, vai achando que não tem nada a ver, vai ouvindo aqueles discursos muito bem elaborados, que o mundo sabe muito bem elaborar. Daqui a pouco você está enredado naquilo e acabou sua comunhão. E acabou sua comunhão. Que pena, né? Que grande pena. E aí, nós temos um texto grandão, que é o de 1 Coríntios capítulo 6, verso de 1 a 17. Esse eu quero te convidar a ler comigo. Nós vamos ler todos juntos, porque ele fala desta mesma coisa, tá bom? Então, encontre aí na sua Bíblia, e nós vamos ler todos juntos. Eu falei o quê? Primeiro, mas é segunda. 2 Coríntios 6, de 1 a 17. É o capítulo 6 praticamente todo, só excluindo o verso 18. Tá bom? Vamos juntos? E diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus e pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alegra-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estais limitados em vós próprio afeto. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união de crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Está aí. É claro que nós vamos viver com as outras pessoas, mas não será comunhão, será um relacionamento, mas não a comunhão íntima, não pode ser. Eu entendo isso aqui, e tem gente que pula, dá pulo, mas não importa. Eu entendo isso aqui como, inclusive, tendo a ver com casamento também. Casamento, relacionamento de namoro. Eu entendo que um cristão deve buscar uma cristã para namorar, para casar. E isso aqui tem a ver até com outros vínculos sociais também. Ah, mas já estou casado, e aí? Você vai honrar seu casamento. Agora, aqueles que ainda vão escolher, um dia Radassa vai escolher. Um dia Radassa vai escolher com quem casar. E a instrução bíblica para ela é que seja com um homem cristão. Um dia Manu vai namorar.
Vai. Espero que ainda não esteja. Vai. Que seja um rapaz cristão. Ah, mas dentro da igreja tem gente tem rapaz tão terrível, tão não sei o que, como lá do mundo. Então aprenda a orar sobre isso, a observar os sinais e entenda que nem todo mundo que se assenta em muita igreja é um cristão, mas tem homem crente aqui sim. Quem? Oh, Clarice, Jesus sabe, nós não precisamos esquentar a cabeça com isso agora não. Quantos anos você tem, menino? 3? 3 anos, está muito cedo, mas vai orando sobre isso já. Olha só, menino de 3 anos preocupado com quem vai casar, ora, Deus vai te dar o melhor. Olha só, eu sei que tem gente que torce o nariz, mas é a Bíblia quem está dizendo, e ela fala constantemente sobre isso. Casamento não é para evangelizar, evangeliza antes. Não existe namoro evangelístico. Tinha uma igreja na minha cidade que toda vez que eles saíam para distribuir folheto, punha aquelas meninas mais bonitinhas da igreja para entregar para a gente que estava sentado na praça, os rapazes. Era até o pessoal da Maranata. Estava errado. Eu não posso ir à igreja atrás de uma isca. Eu tenho que ir porque Cristo falou comigo, porque um dia eu olhei aquele folheto, resolvi e tal, mas não porque usaram uma menina como isca, por exemplo. Não existe namoro evangelístico. Namoro é para casar. E não existe casamento evangelístico. Casamento é para o resto da vida. Então, meninos e meninas têm que aprender esse princípio. E até uns mais velhos aí que não casaram, né? Assim, tem que aprender esse princípio, né? E isso não serve só para casamento e para namoro, não. Isso serve para aqueles relacionamentos mais íntimos e profundos. Meu melhor amigo, meus melhores amigos precisam ser homens de Deus e mulheres de Deus, porque senão eles vão me desvirtuar. O primeiro problema que eu tiver, o conselho que eles vão me dar vai ser o pior. Então, é uma outra questão para a gente colocar para crescer. Quando a pessoa começa a dizer, meus melhores amigos estão lá fora, meus melhores relacionamentos estão lá fora, eu gosto de passar mais tempo lá fora, a gente já fica preocupado. Tem aqui alguma coisa? Gente, eu tinha pensado em parar aqui, mas os 2 pontos próximos agora são tão tranquilos que nós vamos encerrar, tá? Vou caminhar para o final. Se ninguém tem nada para falar nesse ponto, também. Achei que alguém teria. Bom, 6º ponto. Celebrando a ceia do Senhor. Nós crescemos em comunhão celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um sacramento que nos lembra Cristo Jesus, sua morte e ressurreição, nos lembra que Ele voltará, mas também é o sacramento pelo qual, no vínculo do Espírito Santo, somos fortalecidos na nossa unidade. A ceia do Senhor serve a uma série de propósitos. Um deles é que os cristãos se reúnem em amor fraternal por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Participamos do único pão, que é Cristo, e temos que nos lembrar que somos um só corpo. A ceia nos fortalece em comunhão. Então devemos celebrar a ceia. É um erro quando alguém simplesmente diz, não vou para a ceia, não sinto falta da ceia, tem um negócio errado. Ou então, eu tive problemas, não vou participar da ceia. Isso se perpetua por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nós já falamos isso aqui, eu vou repetir. Quando o apóstolo Paulo diz para a gente não tomar da ceia indignamente, ele não está nos dando uma permissão para não cear. Ele está dizendo justamente o contrário. Está dizendo, vai e resolve o seu problema, porque você tem que cear. E não pode ser de modo indigno. Então o cristão não deve ficar sem cear. Nunca, jamais, em tempo algum. Um cristão verdadeiro não pode fazer um negócio desse. 7º, encorajando e ajudando uns aos outros. Devemos ver tempos de dificuldade como chamados especiais para termos comunhão uns com os outros. As Escrituras nos dizem que se um membro do corpo de Cristo estiver sofrendo, todos os outros devem sentir com ele, todos os outros, não só o pastor, os presbíteros, mas todos os outros devem sentir com ele e ajudar na medida do possível. 1 Coríntios 12, 26 e 27. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é amado com ele, todos se reduzem. Ora, nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então quando ele sofre, eu devo sofrer com ele, mas quando ele é honrado também, eu devo me alegrar por sua vida. Meu irmão foi abençoado, que coisa boa. Tem irmão que até esconde a bênção, né? Não sei se ele acha que alguém vai pensar alguma coisa, mas tem. E que bênção, né? Como é bom quando a gente pode compartilhar uma vitória.
contar uma vitória. Às vezes as meninas ficam até envergonhadas. Quando a tia passou no Cefete, a Jane contava isso com muita alegria para todo mundo. E ela não entendia. Eu falei, minha filha, porque ela está feliz. Ela quer compartilhar com as pessoas que ela gosta, que você, que são irmãos, que você foi bem sucedida. Então o cristão deve se alegrar com a alegria dos outros, deve também chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Romanos 12, 15. Com os que choram. Isso. Meu irmão está triste, vamos entristecer ali com ele, vamos compadecer da situação dele. Ele está alegre, vamos nos alegrar com ele. Nos tempos atuais as pessoas só querem alegria. Não vou naquilo não vou no funeral, não vou não sei aonde, não vou porque isso é tudo muito triste, eu sou para cima, eu gosto de alegria. Não, você é egoísta se é assim. E outra coisa, é muito precioso quando a gente pode servir o irmão no tempo do luto, da tristeza, da dor. E muitos não aprenderam isso. Seu irmão está enlutado, está velando um ente querido, vai lá velar com ele. Ah, mas eu não gosto de velar. Mas não é pelo velar em si, é pelo seu irmão. É pelo seu irmão. Há muitas pessoas que eu conheço, no correr do ministério inclusive, que ficaram na igreja, foram firmados na igreja, se fortaleceram, porque viram como a igreja deu assistência ali. Nós precisamos aprender isso. Chegar só na hora de enterrar não é um bom negócio. O importante é a gente estar ali com o nosso irmão, compartilhando a dor dele, caminhando junto com ele. Às vezes até velando. Não aguento virar à noite, mas fica um tempo com ele ali, para que ele sinta que você de fato se importa. Você volta no outro dia. Isso é importante. Isso faz uma diferença na vida das pessoas que passam por esse momento que você não tem noção. Às vezes você só passa a ter quando acontece na sua casa, né? Mas é importante. É importante. Às vezes isso significa uma palavra de encorajamento ou simpatia. Em outras, contribuir com ajuda e recursos mesmo, concretos. É uma linda expressão de comunhão. Às vezes até com relação ao velório, você fala, mas eu não sei o que eu vou falar lá. Muitas vezes você não precisa falar nada. Só de você estar ali, seu irmão já está feliz, sabe que tem um ombro que ele pode contar. 2 Coríntios 9, 12 a 14. Confissão. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, nós até vimos isso domingo, mas ela também tinha um coração doador. E eles, por causa das ofertas que deram, encheram o coração de Paulo de alegria e falou, olha gente, vocês não só ajudaram a comunidade cristã, mas vocês também produziram muitos motivos de graças a Deus. Deus foi glorificado, engrandecido em vocês terem enfiado a mão no bolso e ajudado financeiramente mesmo os irmãos. Às vezes o nosso compromisso tem que chegar a isso, e isso fortalece a nossa comunhão. Orando uns pelos outros. As pessoas podem ter comunhão umas com as outras, mesmo quando não estão fisicamente reunidas. Em suas muitas viagens e durante sua prisão, Paulo gozou da comunhão por meio da oração e ações de graças pelos outros. 2 Coríntios 1, 11. Pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos, através da oração. Paulo se sentiu coberto pelas orações e acolhido pelos irmãos, mesmo que aqueles irmãos não pudessem estar com ele. Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. Súplicas. Vigiando.
Súplica por todos os santos. Devemos orar uns pelos outros. Isso faz com que a gente cresça em comunhão. De modo semelhante, os cristãos são chamados para cultivar comunhão com aqueles que são perseguidos, lembrando-se deles em oração. Então devemos lembrar dos perseguidos. Hebreus 13:3. Então a gente se lembra de cristãos perseguidos, cristãos em outros países que estão presos, de gente encarcerada, até de pessoas aqui mesmo que presas creram no Senhor Jesus, estão encarceradas, mas creram, às vezes creram lá dentro. Orar por aqueles que necessitam é um privilégio santo também e estreita a nossa comunhão. É muito precioso, né, a pessoa saber que você está orando por ela. E aí a pergunta é: você está unido a Cristo? Você não pode desfrutar de comunhão verdadeira com qualquer um do povo de Cristo sem estar unido a Cristo. Se você é filho de Deus, mas desleixado em sua comunhão com outros cristãos, examine qual pode ser a causa. Você é humilde, paciente e deseja servir aos outros? Você cultiva amizades espirituais? Isso é para nossa... é fora o íntimo, né? Para nós meditarmos. Você usa os meios de graça em oração com um desejo de ser usado para o bem dos outros? Nesses momentos em que o amor de muitos está cada vez mais frio, oremos para que Deus cultive cristãos dispostos a exercitar e desfrutar de uma comunhão mais profunda com Ele e uns com os outros. Esse é o desafio. Você está unido a Cristo? Então você precisa ter comunhão com seu irmão e congregar. Você não tem comunhão com seu irmão? Então você precisa se examinar. Você não tem comunhão na igreja, não tem esse prazer, não tem... então você precisa se examinar. Esse é o desafio para nós hoje. Que fique estabelecido, um cristão precisa congregar. Ele talvez venha na sua mente: oh, tanta gente que vem no domingo à noite que tinha que estar aqui hoje, né? Mas ele não está, mas nós estamos. Então talvez você possa exercer aquele princípio de comunhão da conversa espiritual. Sentar com seu irmão e falar: olha, eu aprendi isso na igreja na quarta, aprendi isso, aquilo outro. Vai ser muito bom. Alguém gostaria de falar ou perguntar alguma coisa? Não? Se todos entendemos isso, que a nossa união com Cristo seja cada dia mais e cada vez mais fortalecida. Em nome de Jesus.